Olá, boa tarde, eu sou o pastor Adenelson Botelho e nós hoje estamos filiados ao Ministério Videira. Eu quero te convidar a participar conosco dos cultos. Eles acontecem aos domingos às 19h30 e ali na rua Amazonas, número 475. Será um prazer ter você lá conosco. Mas hoje eu tenho algo especial para te passar e eu quero te dizer que muitas coisas que o próprio Salomão, que é o homem mais sábio, não entendeu. Então hoje o tema da nossa mensagem é o mistério que o homem mais sábio não entendeu. Nós vamos entender. Por que nós conseguimos entender? Porque a Bíblia nos explica tudo e na época ainda não estava completa. E principalmente no Novo Testamento. Vamos começar lendo Provérbios 3, 18 a 19, onde diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Hoje eu irei compartilhar com você aquilo que o homem mais sábio do mundo nunca entendeu. Nós podemos entender isso hoje pela revelação do Espírito Santo, da palavra que está completa. A chave é sempre Cristo, porque tudo foi escrito por Ele, por causa dele. Assim, nós vamos usar essa chave para abrir o significado espiritual verdadeiro desse texto. Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres em sua vida. Então, obviamente, ele não se referiu a algo natural, e sim com um sentido espiritual para que a gente, conseguisse entender sobre o homem e uma virgem. Nós precisamos ver a pessoa do Senhor Jesus em tudo. Há pessoas que possuem algum conhecimento da Bíblia, mas isso não lhes dá uma revelação maior de Jesus e de sua pessoa maravilhosa. Quem dá a verdadeira revelação é o Espírito Santo. Ele é o responsável exclusivo para isso. É tanto que para você ler, você tem que orar e dizer: Espírito Santo, me ajude a entender o que está escrito. Cristo é o tema de toda a Escritura. Ele é a chave para nós compreendermos todo o mistério que o homem mais sábio não entendeu. E para nós compreendermos isso, nós precisamos nos lembrar que diante do trono de Deus existem 4 seres viventes e cada um deles possui 4 faces. Face do leão, face do homem, do novilho e da águia. Está em Apocalipse 4, do 6 ao 7. Cada uma dessas faces aponta para o Senhor Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, mas por outro lado ele também é o novilho que foi usado para o sacrifício. Jesus também é a exata expressão e imagem de Deus como homem, mas ao mesmo tempo é do céu como águia. Essas 4 faces apontam para os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus é a face do leão, pois é o evangelho do rei. Jesus é mostrado como rei, por isso ele começa com uma genealogia para mostrar que ele descende do rei Davi e de Abraão. Ele é o leão da tribo de Judá. A face do leão. A face do novilho, ela aponta para o evangelho de Marcos, pois em Marcos Jesus é mostrado como servo, o novilho que trabalha no arado. Não há genealogia nesse caso em Marcos, pois o servo não tem genealogia. Já em Lucas, Jesus é mostrado como um homem. Esse evangelho é representado pela face do homem. Lucas retrata Jesus como filho do homem, por isso a sua genealogia vai até Adão. E por fim o evangelho de João mostra Jesus como filho de Deus que desceu do céu. Isso é representado pela águia. Nele, Jesus é o verbo eterno que desceu do céu. Não há genealogia, pois se trata do Filho de Deus que não teve início de dias. Outra forma interessante de ver essas 4 faces é observarmos que no tabernáculo, na época de Moisés, havia 4 cores: o azul, o vermelho, o púrpura e o branco. Êxodo 28:5, confira. Disse assim: tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, que é o branco. Cada um dos 4 evangelhos também é representado por uma cor distinta. Precisamos entender isso. O azul aponta para o evangelho de João, porque o evangelho de João mostra o Senhor Jesus vindo do céu como filho de Deus, e o azul é a cor do céu. O vermelho é o evangelho de Marcos, e o Senhor Jesus é o servo sofredor que derramou o seu sangue como oferta pelo pecado, o sangue da nova aliança. O branco aponta para o evangelho de Lucas. Nele o Senhor é mostrado como um homem mais sem pecado, a perfeita humanidade, alvo como a neve.
A cor púrpura, preste atenção agora, aponta para o Evangelho de Mateus, pois a púrpura era a cor da realeza. E Mateus é o Evangelho do grande rei. Mas há algo que precisa ser dito sobre o vermelho, ele também simboliza o homem. O primeiro homem foi chamado de Adão, que significa vermelho em hebraico, e vermelho é por causa do solo e do sangue que está nas suas veias. Também nós devemos entender que a púrpura, presta atenção agora, é o resultado da mistura do vermelho, sangue, homem, com o azul, Deus. Essa mistura, assim o Senhor Jesus ele veio do céu, portanto ele é azul, e então se fez homem, vermelho. E da união entre a natureza do azul e do vermelho veio a realeza, que é representada pela cor púrpura. Isso ajuda a reforçar que, ao aceitarmos Jesus, nos tornamos reis. Apocalipse 1,6 diz que quando você aceita Jesus, você se torna rei e sacerdote. Também o Salomão não entendeu o caminho da cobra na penha. De uma águia, preste atenção, Jesus, de uma águia ele se tornou uma cobra no chão, e de um extremo ao outro, ele sai do céu e passa para a terra. Ele é a águia que desceu do céu e se fez homem como nós, mas na cruz ele se fez ainda menor, ele tornou-se uma serpente sobre a rocha. O Senhor Jesus disse a Nicodemos, João 3, 14, 15, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Nesse texto o Senhor faz referência ao que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Vamos conferir Números 21, do 4 ao 9, que diz, então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Eles falaram assim, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil? Está dizendo que o pão não tem valor algum. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Então ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Ou seja, ver ela vai ficar vivo. Então fez Moisés a serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, era só olhar para a serpente e já sarava. Muitas vezes serpentes têm vindo no nosso casamento, têm atacado as nossas finanças, e até mesmo produzido enfermidades em nossas vidas. A solução de Deus para o povo naquele dia é a mesma de hoje. O pedido das pessoas é sempre assim, me tire o problema, remova a minha luta, tire a minha doença. Nós sempre oramos para que Deus remova as serpentes. Entenda uma coisa, se Deus tivesse simplesmente removido as serpentes, o povo continuaria o mesmo, pois eles haviam sido picados e apenas remover as cobras não iria curá-los. Isso não é uma oração muito lógica. Preste atenção, aquela haste com a serpente de bronze no deserto aponta para a cruz de Jesus Cristo, e a serpente de bronze aponta para Cristo que se fez pecado por nós. Então a solução de Deus não é remover o problema, mas olharmos para a provisão na cruz. A melhor oração não é Deus remova os meus problemas. A melhor oração, a oração correta é Deus me dê uma revelação clara da cruz. Qualquer um que olhasse para a serpente de bronze seria imediatamente curado. Veja que Deus não fez nada com as serpentes, elas continuaram lá, mas agora não tinha mais poder de ferir o povo. Olhe para a cruz, porque mesmo que o seu problema não seja removido, ele não terá mais poder sobre você. Muitos esposos ou esposas oram para que Deus mude o outro, mas a provisão de Deus é olhar para a cruz. Muitos oram para que Deus remova o seu chefe, mas a resposta de Deus é olhar para a cruz. Deus não está preocupado com o problema, Ele quer mudar você. Se você olhar para a cruz, o pecado não terá poder para escravizá-lo. O método de Deus é apenas olhar. Cristo se fez serpente em uma rocha. Se você olhar para o Calvário, o lugar da caveira onde ele foi crucificado é uma grande rocha. Serpente na penha. Então a águia se tornou uma serpente na rocha. Segundo os Coríntios 5, 21, ele disse, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Terceiro mistério, o caminho do navio no meio do mar. Observe o tanto que esse é fantástico.
O navio daqueles dias é o mesmo de hoje, essencialmente para carga, e quando o navio viaja, normalmente ele viaja para países distantes. Então, Deus enviou o seu Filho amado, carregado de bênção, cheio de graça e de verdade. Ele veio como aquele cargueiro, atravessando o oceano de um país distante chamado céu para outro país distante chamado terra. E na palavra de Deus, o mar simboliza nações. Assim ele veio a esta terra carregado de bênçãos para nós. Embora o homem tenha rejeitado aqueles que creram, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, feito filhos, nós somos também herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Vamos ver o quarto mistério? É o último ponto que Salomão diz que definitivamente não entende. Caminho do homem com uma donzela. Obviamente ele não está se referindo a algo natural. Hoje, porém, nós temos sabedoria de Deus e a mente de Cristo. Você tem algo que as pessoas do passado não tinham, mas que hoje nos foi revelado: Cristo e a igreja. O noivo e a noiva. Você sabe qual é o segredo mais bem guardado de Deus, que nem Salomão sabia? Todos os profetas, santos e homens justos do Antigo Testamento nunca souberam desse segredo. A igreja é o segredo mais bem guardado de Deus. O diabo quer transformar a igreja num edifício, num prédio, ou numa organização clerical, mas a verdade é que a igreja é a maior organização que já existiu no universo. Vamos ler Efésios 3, do 8 ao 10, que diz: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos ocultos de Deus, criou todas as coisas para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha aí. Agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Toda a unção de Deus e todas as insondáveis riquezas de Cristo foram dados para a igreja. E você é a igreja. Quando falo da igreja de Jesus, me refiro à igreja universal, invisível. O maior mistério é a união de Cristo com a igreja. Vamos ler Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Seres de natureza diferente não podem se casar, mas nós vamos nos casar com a divindade. E é assim porque nós somos feitos semelhante a Ele. Podemos ter comunhão com Ele. Vamos concluir, voltando aos quatro mistérios. A água aponta para Cristo. Ele veio do céu e se fez homem. Mas na cruz ele se fez pecado, semelhante à serpente, sem nunca ter pecado. O caminho de um navio no meio do mar é poderoso porque o mar é sempre uma imagem dos gentios, uma imagem das nações gentias. E finalmente, o caminho de um homem com uma virgem, a igreja. Essas quatro coisas também nos falam de uma sequência em nosso nascimento espiritual. Primeiro, nós conhecemos a Cristo como Filho de Deus que desceu do céu. Depois entendemos que ele se fez pecado como serpente para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E quando entendemos a justificação, nós ganhamos fé para nos apropriarmos de todas as bênçãos do céu. Mas tudo isso é consumado quando entendemos que agora nós somos parte da igreja e que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Mas eu quero orar com você agora para você tomar posse de toda essa vitória. Você quer tomar posse junto comigo de todas as bênçãos? Fale agora juntamente comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu numa cruz e que Deus Pai te ressuscitou ao terceiro dia. Diga assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador único e pessoal. Abra a boca e fale isso. Fala assim: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida para me fazer parte de ser realmente filho de Deus e não criatura. E eu declaro a vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Sabe por que isso funciona? Porque a Bíblia diz: quem crer com o coração e confessa com a boca verdadeiramente é salvo. E eu declaro a salvação na tua casa, na tua família, na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar finalizando agora, determinando vitórias. Que a sua vida seja de grandiosa, valiosíssima, tudo aquilo que você faz. Sabe porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Senhor, nessa hora eu intercedo por esses equipamentos, por essas pessoas, inclusive por essas gravações, que todas sejam ungidas, sejam preparadas e sejam expandidas
para que o maior número de pessoas escutem. Mas agora eu intercedo por essa família que está me ouvindo agora, por essa casa que está recebendo essa oração, que o irmão ou a irmã que está do outro lado agora e que pode confirmar junto comigo pela fé, receba a cura, portas abertas para o emprego, finanças abençoadas, moradia, filhos educados, famílias felizes, vida longa. E eu declaro tudo isso em o nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.